Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Não temais, porque eu estou sempre contigo, e minha presença não te faltará jamais. Não temais, porque eu te resgatei e obtive o perdão de todas as tuas faltas. Não temais, porque dei a minha vida por ti e sofri tanto pela tua felicidade. Não temais, porque não me canso jamais de te amar. Não temais, porque por ocasião de tuas fraquezas eu te chamo a maior generosidade. Não temais, porque eu te criei para a felicidade e te salvei para a eternidade. Não temais, porque me pertences e ninguém te arrancará de minhas mãos. Não temais, porque nos perigos eu estou lá para te proteger. Não temais, exponho as provações em vista de uma alegria maior. Não temais, porque já começastes a possuir-me e possuirás sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos já no número 543 do Catecismo da Igreja Católica. Ficamos no anúncio do reino, não é? O anúncio do reino. Jesus que anuncia o seu reino entre os homens e faz com que e nos convida a participarmos também deste reino. Já no início da sua vida pública, ele proclama que o ano da graça do Senhor e diz para todos que o reino chegou e o reino é ele, que chegou para todos os homens, todas as mulheres, todos os homens de boa vontade, o reino de Deus. Isto ele mostra claramente na sua vida pública, quando na sua ação evangelizadora ele vai curando, ele vai libertando, ele vai exorcizando, não é? Ele multiplica os pães e os peixes. Ele anda sobre as águas. Vejam, ele vence, como vimos ontem, o diabo no deserto, as 3 tentações, para nos dizer também que é possível nós vencermos as tentações. Aquelas 3 tentações. A tentação do ser, a tentação do ter e a tentação do poder. O Senhor vem até nós, como diz o próprio Catecismo da Igreja Católica, na carne, na humanidade, e é na carne e na humanidade que ele vence, que ele mostra que, pela forma humana, mas também divina, que ele é Deus. Sendo humano assim, só pode ser Deus. Bem, então vamos para o número 543. Todos os homens são chamados a entrar no reino. Anunciado primeiro aos filhos de Israel. Veja como nós, Mateus capítulo 10, versículo 5 a 7, vimos isso, não é? E vamos ver justamente no Evangelho de Mateus
esta proclamação, não é? No capítulo 10 de São Mateus, que ele fala que esse reino já chegou, está entre nós. Quando vai falar aqui da missão dos discípulos, a missão dos discípulos que os envia como lobos para o meio, não é? Dos lobos, envia como ovelhas para o meio dos lobos. Jesus diz claramente. Vamos avante. Este reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações, todas as línguas, raças e nações. Para ter acesso a ele é preciso acolher a palavra de Deus. Vejam. Pois a palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que a ouvem com fé e são contados no número da pequena grei, ou seja, da igreja de Cristo, receberam o próprio reino. Depois, por sua própria força, a semente germina e cresce até o da messe. E nós vimos na Lumen Gentium, capítulo 5, que proclamamos, lemos ontem esse número 5, aliás, da Lumen Gentium. 544, o reino pertence aos pobres e aos pequeninos. Para quem é o reino? Para quem é o reino? Isto, para os pobres e para os pequeninos, isto é, aos que o acolheram com coração humilde. Jesus é enviado para evangelizar os pobres. Vimos ontem essa passagem de Lucas 4, versículo 18. Declara-os bem-aventurados, pois o reino dos céus é deles. Diz em Mateus capítulo 5, versículo 3. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Vejam. Mateus capítulo 11, versículo 25. Jesus compartilhava a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz, como nós vimos, não é? José era pobre, Maria pobre, os seus pais, depois os pastores, os magos que eram ricos pagãos, mas pela humildade se fizeram também pobres. Vamos avante. Conhece a fome, a sede, a indigência, mas também identifica-se com os pobres de todos os tipos de pobrezas e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino, o reino definitivo, o reino do Senhor. Mateus capítulo, vejam, 25, versículo 31 a 46. Aqui já fala da escatologia paralútica, ou seja, os últimos tempos, escatom, e a volta paraluzia, não é? Parresia também, volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Giovanni, aqui é o material do professor, tá certo? Giovanni Maria Belo de Oliveira, padre, como é o nome do livro que o senhor lê acompanhando o catecismo? Aqui é o material do professor, Giovanni, tá certo? Vamos lá. Então, o número 545, vejam, diz: Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Não vim chamar justos, mas pecadores. A primeira afirmação:
Marcos capítulo 2, versículo 17, não é? Também São Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, afirma justamente isso. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino, mas mostrando-lhes com palavras e atos a misericórdia sem limites do Pai por eles. Vejam, Lucas capítulo 15, versículo 11, de 11 a 32. E mais adiante, a imensa alegria no céu por um único pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, versículo 17. A prova suprema deste amor será o sacrifício de sua própria vida em remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 29. E aqui é importantíssimo quando se fala do reino de Deus, contextualizar que não é apenas o pobre político, o pobre econômico, o pobre social, mas todo tipo de pobreza. E a maior pobreza é uma pessoa mergulhada no pecado. A maior pobreza é o pecador. Vejam, é a maior pobreza. Por que eu estou dizendo isso? Você pode me perguntar, por que, padre? Então todos nós somos pobres, que somos pecadores, todos nós somos pobres, porque somos pecadores. E aqui está o segredo, ou a dinâmica, que Jesus veio trazer para os partidários. E depois eu quero enveredar nos partidos do tempo de Jesus, do tempo histórico de Jesus. Os partidos políticos, econômicos e sociais. Vejam. E por isso que todos, independentemente da classe social, todos estão contemplados para o reino de Deus. Todos são chamados. Claro que o reino primeiro foi anunciado para o povo de Israel. Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Aquela cananeia que pedia, a cura para a sua filha. E aí escuta da boca de Jesus que não fica bem tirar os alimentos da boca dos filhos, e dar aos cachorrinhos. E a cananeia, com muita fé, disse, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus entendeu, através daquela resposta não desaforada, mas de fé, que ele deveria abrir o leque, estender para todos os homens de boa vontade, todos os pagãos, todos os gentios, até mesmo os judeus helênicos, até mesmo os judeus, entre aspas, evangelizados pela Torá. Todos nós somos contemplados pela proposta de Jesus, pelo projeto de Jesus, pelo plano de Deus, veja, pela misericórdia e pelo amor. Entrando agora nos partidos políticos, econômicos e sociais da época de Jesus, vejam, existiam os essênios, existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os mestres e doutores da lei, Os zelotas apareceram depois de 30 a 40 anos da morte de Jesus. Os zelotas, que foi um partido totalmente rebelde contra, armamentista contra o império. Mas cada grupo queria enquadrar Jesus
às suas perspectivas, aos seus sonhos, às suas ideias e ideologias. Os essênios, que uma tradição antiguíssima diz que João Batista fez parte desse grupo que vivia no deserto. Por isso que ele foi para o deserto e lá, não é, viveu, se criou, foi educado nesta comunidade eremítica, não é? Então pensava que Jesus, o Messias, seria esse, que ia para o deserto e ia viver como um monge, não é? Ia viver como um monge e pregar a penitência, o radicalismo, a mortificação, veja, pregar a assédia, não é? E Jesus ia para o deserto, ia para as montanhas, orava ao Pai, mas era um homem público, era um homem do povo. As multidões acorriam atrás de Jesus. Jesus falava, discursava para as multidões. Certo? O outro grupo, o grupo dos fariseus, um grupo religioso, juntamente com os saduceus, depois eu vou falar com os saduceus, né? Um grupo religioso, a palavra fariseu quer dizer os separados, puritanos, não é? Um grupo também que estudava a Torá, né? A palavra de Deus, frequentava as melhores escolas rabínicas da época, homens formados eticamente, não é? Polidos, exemplares, moralmente, mas que, não é? Se relacionava com os outros poderes naquilo que convinha a eles, não é? Por exemplo, o texto de domingo, o 29º domingo, né, do tempo comum, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? Eles não comungavam, eles não apoiavam o imposto de César, do Império Romano. Porém, não é? Silenciavam, falavam por trás, não é? Covardemente, mas publicamente eles ficavam calados, porque César, através dos seus representantes do império, seus governadores, né, seus aliados, Herodes, dava o chamado cala-boca, não é? Politicamente falando, cala-boca, promovia certas ações, não é? Apoiava financeiramente certos projetos, então convinha muito para eles, certo? Eles, os fariseus, como nós sabemos, gostavam dos primeiros lugares nas assembleias, gostavam de orar em praças públicas, ser elogiado pelos homens, como o próprio Jesus reconhecidamente falou, né? Eles, além de tudo isso, eles se vestiam de túnicas, né, de linho puro, de púrpura, carmesim, não é? E andava com frases da Torá de efeitos, né? Frases de efeito impactantes, e veja, hipocritamente não fazia nada o que aparentava. Por isso, por várias vezes, Jesus os chama de hipócritas, ou seja, os falsários, né? Que caiu até na linguagem comum, farisaísmo, aqueles que têm duas personalidades, ou aqueles que agem duplamente. E acreditavam em anjos, acreditava no reavivamento do corpo, né? Eram religiosos. Depois vem os saduceus, que não acreditam em anjos, também duvida da ressurreição, e que não apoiavam
o Império Romano no sentido que achavam que era uma ladroice, achava que era exploração do Império Romano estar cobrando aqueles impostos exagerados. Além disso, em cada região, em cada cidade, em cada povoado, existiam aqueles cobradores de impostos que exigia acima da porcentagem que era exigido pelo Império Romano, porque César não estava preocupado com a exploração do povo, contanto que cada governador, cada autarquia, cada cobrador de imposto entregasse aquilo que lhe era de direito exigido pelo Império. Se cobrasse a mais, se explorasse o povo, se roubasse o povo, não tinha nada a ver. Contudo que quando chegasse o dia, tivesse tudo direitinho, era a paz de cemitério, do Império Romano. Era assim, Isso desde a história da sociedade e dos impérios foi sempre assim, antes de Cristo, certo? No tempo da história do povo de Israel. Pronto. E os saduceus não, Também eram pessoas formadas, homens também polidos, homens de moral, de ética. Eram homens influentes, certo? Também tinha os mestres, que eram também doutores da lei. Então, estes mestres e doutores da lei eram um pouquinho alheios, entre aspas, às questões políticas, econômicas, mas responsáveis pelo templo, de ensinar no templo, de ensinar no templo e também nas escolas rabínicas, eram homens que sabiam da Torá, E diante dos 10 mandamentos, o código da lei, eles destrincharam 613 leis. 613 leis para que o povo pudesse observar apenas 10 leis. Eles fizeram 613. Por isso que Jesus disse, vós colocais fardos pesados nas costas dos mais simples, dos mais pobres, e não têm coragem de movê-las sequer com o dedo. Jesus abominou, terrivelmente essas práticas de colocar muito mais fardos pesados na consciência, peso na consciência. Com as práticas, isso promovia as práticas de mortificação, os ritos de abluções, promovia os sacerdotes no templo e promovia também, que já é uma outra classe dos sacerdotes, e promovia também os anciãos, que são leigos de famílias ricas. E Jesus disse o quê? Eu vou para Jerusalém. Por 3 vezes ele disse, os 3 discursos da paixão de Jesus, eu vou para Jerusalém, ser pego pelos anciãos, os mestres da lei. Vejam? Então, essas 3 classes eram bem unidas porque ficavam no templo. Mestres da lei, condutores da lei, veja, com os sacerdotes e os anciãos. Eles colocavam remorso, peso na consciência do povo, para que o povo fizesse aqueles ritos, aqueles sacrifícios. Por isso que Jesus, quando chegou, já no finalzinho, depois de 3 anos na sua vida pública, vamos ler esses dias esse texto, Jesus chega no templo, a primeira coisa que ele faz, já no primeiro átrio, no pátio ali, que era permitido, o templo de Jerusalém é sabido que são 3 átrios. No primeiro átrio, era permitido ter a questão da troca da moeda, o escambo, o câmbio, na verdade, veja, e a vendagem de animais pequeno, médio
e grande porte para os sacrifícios, sobretudo nas 3 grandes festas, as festas da colheita, né, das 7 semanas, que são os tabernáculos, Pentecostes, né, e a Páscoa. Essas 3 grandes festas, romaria para Jerusalém, e cada família aproveitava para fazer as suas práticas devocionais. E também todo o rito de purificação, de ablução, oferecendo de acordo com a sua condição social, oferecendo os animais para o sacrifício, né? E quem quiser saber disso, eu já gravei as aulas, dei aula, nós estou dando aula de Bíblia, que tem no Êxodo e no Levítico, sobretudo no Levítico, né? Agora falando sobre o Código de Santidade, certo? O Código de Santidade. Vamos lá? Pronto, esse é o quadro, não é, dos partidos políticos na época de Jesus, e Jesus estava neste meio aí. Veja, Jesus estava nesse meio, e cada partido esperava o Messias, o povo judeu, hebreu judeu, com a perspectiva que Jesus ia atender, não é? Que Jesus ia corresponder, veja, às suas intenções. E Jesus causou uma feliz decepção para todos. Haja vista que estes grupos, eles formavam o chamado Sinédrio, que é composto, é uma espécie de senado na política, economia e naquela sociedade, até para a religião, contemplava esses 4 pilares: política, economia, a sociedade e a religião. Então, 70, não é, representantes deste mundo aí, o Sinédrio. Vejam. Além disso, Jesus, na época de Jesus, tem uma filosofia chamada estoica, não é? Os estoicos, uma filosofia da imperturbabilidade, não é? Uma filosofia hoje, se a gente quer relacionar, do bem-estar, da felicidade. Vejo que nós estamos crescendo em técnica, em ciência, mas no pensamento e humanidade a gente está regredindo, não é? Que hoje o mundo contemporâneo também está querendo se basilar, construir a sua base nessas coisas, na comodidade, veja, no bem-estar, na qualidade de vida, na longevidade, no sentido ou na sensação de ser feliz, E isso, para atingir isso, então, o mundo político, econômico e social, não é? Quanto mais esse mundo cresce, esse mundo se ostenta, e a religião que de fato pensa em Deus, mas uma religião pautada na tradição, que tem um magistério, esse mundo aniquila, esse mundo derruba, esse mundo, só para usar a imagem atual, toca fogo. Este mundo aqui das filosofias que bestializam e das ideologias satânicas que nós estamos vivendo. Vejam como o estudo do Catecismo da Igreja Católica é atualíssimo, não é? Eu mostrei agora um quadro político, econômico, social e religioso da época de Jesus, que não é muito diferente do quadro político, não é, econômico, religioso da nossa época, além de um e que nós estamos entrando, infelizmente, para um mundo, não é, ecológico, ambientalista, zoológico, vejam, em que nós estamos hoje, ao invés de adorarmos, exaltarmos, bendizermos o Criador, nós estamos adorando
O mundo quer, você pode dizer eu não, mas eu estou falando do universal, né? Enquanto humanidade, não enquanto indivíduo nesta humanidade. Acredito que você esteja entendendo a minha linguagem. Então, o mundo está adorando as criaturas do que o Criador. Porque se não existe Deus, então nós perdemos a noção de céus. A noção de céus. Perdemos a noção de céu, perdemos a noção. Veja que isso, como é perigoso, como é daninho, não é? E aqui eu vejo o dedo, como dizia Padre Léo, o servo de Deus, do encardido, o dedo ainda na serpente, em falando de ecologia, não é? Do meio ambiente, lá no jardim, o dedo ainda, não é? Que no caso da serpente é a voz, a palavra da serpente que fala sugestivamente no ouvido, como falou da Eva, a mãe dos viventes, como também a Eva falou para o pai dos viventes e eles caíram, toda a humanidade caiu. Então, se não existe céu, não existe eternidade, não existe Deus, portanto, não existe Jesus, não existe o Espírito Santo. Se não existe Espírito Santo, todas as outras coisas, santidade também não existe. Foi uma coisa da Idade Média e é uma coisa da igreja que quer ser absolutista, não é? Ainda hoje, numa sociedade pós-moderna, século XXI, que não tem nem sentido, então, se não tem nem sentido termos uma religião absolutista, uma igreja católica absolutista, então vamos nessa linguagem interreligiosa, ecumênica, criarmos uma religião, cósmica, uma religião mais universal, que atenda às perspectivas de todos, fale na linguagem de todos, não é? Por isso que isso é holística, não é? Que existe uma energia, existe um ser, que eu não sei qual é o nome, os ateus estão assim, viu? Ainda no devaneio, existe um ser superior, mas que eu não sei qual é o nome desse ser que equilibra com sua força, é maior do que nós. Veja, Deus não existe, o diabo não existe, mas existe um ser superior, não é, que organiza, que harmoniza todas as coisas. Por quê? Porque os filósofos já descobriram, os cientistas já descobriram, os astrólogos na astronomia já descobriu tudo isso desde Galileu, não é? Pelo amor de Deus, eu estou sufocado já com essas gracinhas, com essas piadinhas, com essas meias verdades e mentirinhas. Tá entendendo a construção que eu fiz aqui? Desde o século XVIII, não é? Ou seja, do final do século XVI para o século XVII, com o iluminismo, que tirou o teocentrismo, Deus, e colocou o antropocentrismo, e depois veio a forma de Lutero, não é? Que é imagem. Judas Iscariotes prefigurou Lutero, e da mesma forma, dentro da igreja, veja, ele trai a igreja, como dentro dos apóstolos, Judas Iscariotes trai Jesus Cristo, e com um beijo, quer dizer, depois veio a Revolução Francesa, com a sensação de liberdade a partir do... Liberdade de quem? Liberdade de Deus e liberdade da igreja. Liberdade dessa igreja que castra,
Essa igreja que controla, essa igreja que limite a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, veja. Nós queremos ser livres, queremos fazer, porque somos homens inteligentes, não é? Homo erectus, não é? Homo sapiens. Vejam. E não precisamos de um ser, não precisamos de Deus para nos governar, para nos inspirar, para nos ensinar a pensar, para dizer, como dizia no Antigo Testamento ao seu povo, titim por titim, o que o povo deveria saber. O mundo já tem 18 anos, né? Já está jovem, vai entrar para a idade de adulto agora. O mundo já está com 20 anos, aliás, 21 anos. Já é dono do seu nariz, já pensa por si. Não precisa de um pai castrador. Não precisa de um pai castrador. Então vamos nos livrar deste pai, não é? Matando como um filho pródigo matou o pai sem saber, pedindo antecipadamente a herança. Pedindo antecipadamente a herança. E foi gastar no mundo numa vida desenfreada. É assim que o mundo vive. Não apenas os indivíduos vivem no mundo, mas todo mundo vive assim. Aqui no Nordeste a gente diz assim, cada um por si, não é? Cada um por si. O dito é cada um por si e Deus por todo. Mas como? Se Deus não existe. Então Deus não pode ser por todo. Estamos numa situação pior. Pior a situação de hoje. É mais grave a situação de hoje. Não é? Infelizmente, não é? As novas mídias, as mais mídias, não é? Nos seus aplicativos, né? Nas suas redes, cada vez mais denunciando cada ação do nosso Papa, Sumo Pontífice, cada ação dos cardeais, dos bispos, dos padres, né? Todo movimento hoje se transforma em uma denúncia, se transforma em um escândalo. A igreja brutalmente está sendo perseguida, não é? Brutalmente está sendo violentada. Cada palavra é mal interpretada, cada ação é mal interpretada, é mal visto, não é? Muitos católicos se dizem católicos, mas na verdade são hereges, publicando, não é? Difamações desrespeitosas, frases desrespeitosas contra o nosso Sumo Pontífice, o nosso Papa, veja, o sucessor de Pedro, para justamente aniquilar, desmoralizar a imagem da nossa igreja na pessoa do chefe, da pessoa do Papa Francisco. Dizendo que é o anticristo, dizendo que é a besta do Apocalipse, não é? Dizendo que é o idólatra. Vejam, é esse mundo que pensa. Esse mundo que pensa que é inteligente, não é? Pelas redes sociais, quem tem uma plataforma, quem tem uma página no Facebook, pode, veja, através de chamada live, pode falar agora o que quiser, o que pensa, e tem pessoas para seguir estas pessoas, não é? Tem um professor muito famoso aqui no Brasil, chamado, não é, o Leandro Carnal, que é um professor. Ele se diz ateu, mas conhece de religião muito mais do que muitos católicos. Ele conhece, não é? E ele é historiador, não é? Professor historiador da PUC, não é? E ele conta ele pesquisando um tema,
E quando fez um artigo bem fundamentado, segundo ele, do que estudou, pesquisou, é um dos nomes, né, um dos intelectuais hoje, bem visível no Brasil. E quando ele postou, foi um adolescente, ele teve a curiosidade para ver a idade da pessoa intelectual que estava refutando ele, não é? E ele foi olhar no perfil, era um adolescente de 12 anos. E depois de ter lido o artigo dele, de 15 páginas, veja, fundamentado nas ciências, o adolescente simplesmente disse: eu não gostei, eu não penso assim, nada a ver. E o professor que estudou 36 anos o tema, veja, que dá aula há mais de 20 anos, não é? Ficou sem palavra. E ele ficou pensando, mas esse adolescente não procurou saber quem era o professor Leandro Carnal, as suas patentes, se era mestre, doutor, veja, não procurou saber a vida, simplesmente não gostei. O mundo está assim hoje. Se você ousa a colocar qualquer frase no Face notícia, se prepare. Vejam, se prepare para ter joinhas, mas se prepare também para ter o joinha de cabeça para baixo, para ter aplauso, mas também para críticas. A igreja está neste mundo em que a Constituição Gaudium et Spes, a alegria da esperança, neste mundo que quer ser a igreja, que é parceira deste mundo, mas ao mesmo tempo é exemplo e modelo, é referencial de ética e de moral para este mundo, aquela que preserva e protege os valores do magistério, da tradição fundamentada nas Sagradas Escrituras, está sendo perseguida por este mesmo motivo. E as ideologias mais libertárias, como uma do feminismo, não é? Feminismo, toda a ala sem querer prejulgar, não é? Porque não toda ela, mas aqueles que se dizem de esquerda, os mais progressistas, libertários, vejam, quer se livrar. Não basta, como diz o padre Eduardo, um dos referenciais aqui, não é? Da moral, que estudou, é doutor em teologia moral e defende muito bem a família na perspectiva da teologia moral. Ele diz assim: não basta ter tocado fogo na teologia, estão tocando fogo agora, não é? Nos templos, ou seja, góticos e barrocos. Porque essas construções, estes edifícios, eles falam por si e falam igual os sinos quando tocam de hora em hora, programado, né, por um relógio eletrônico, e lembrando as consciências, os valores da ética, da moral, lembrando, apontando para os céus com suas torres góticas e com a cruz lá em cima, com os para-raios, vejam, porque rasga os céus. Lembrando que existe um céu, que existe uma eternidade e existe não uma energia que equilibra o cosmos, o universo, mas existe um Criador, existe Deus. E que nos pede, vejam, que diz sem dizer que é preciso adorar este Deus
e não adorar as suas criaturas. Adorar Deus e não as criaturas, não é? Pachamama, veja, a deusa da fecundidade, a deusa da terra, a minha mãe terra, expressão pagã. Cuidado para não estarmos colocando os nossos documentos, não é? Feitos na sinodalidade, veja, nos nossos sínodos. Agora, a crítica, a polêmica da Amazônia, né, em que o nosso sumo pontífice está debruçado por esta causa da Amazônia e usando linguagem, infelizmente, de uma teologia descomprometida até mesmo com a igreja, a teologia da libertação, a teologia. E aí, essa teologia, ela se divide por dentro com teologia do negro, com teologia do trabalhador, do operário, né? Do operário. Aí, essa teologia do operário pega toda a filosofia de Karl Marx, do marxismo, né? Das revoluções, das rebeldias. Pelo amor de Deus, aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? Com tanta complexidade de raciocínios, com tantos divaneios, como simplesmente é fazer como aquele senhorzinho, eu disse ontem, na homilia, na abertura da festa de São João Paulo II, né? Um engenho chamado o Engenho Verde, que há 7 anos, né, foi transladado por uma barragem chamada a barragem de Cerro Azul, que vocês devem ter visto, não é? Desapareceram 8 engenhos ali, circunvizinhos, para fazer aquela barragem, e foi um tempo muito difícil, né, de lutas contra aquelas famílias que já estavam ali. Tinha família há mais de 50 anos e simplesmente foram postas para fora, sem muitos direitos. E eu era pároco, foi muito difícil, né? Conversar com o governador, conversar com promotores, conversar com bispos, para a gente ver o que podia fazer por aquelas famílias, mais de 500 famílias, não é? Que tiveram que ser literalmente sair das suas raízes, não é? Foram de fato tiradas com suas raízes, como a gente tira macaxeira, maniva da terra, não é? Tão abruptamente, violentamente, vejam. Mas tudo bem, as famílias, graças a Deus, a sua finita providência, proveu. Quando os homens não prover, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Mas veja, o que eu quero dizer é que um senhor já de 70 anos, era uma vez por mês a missa, né? E ele ia todo mês para a missa. E, né, eu falando sobre oração, né? Os diversos tipos de oração, aquela teologia da oração, da espiritualidade, falando da volta da oração vocal, da oração contemplativa, da oração meditativa, da oração de súplica, da oração de agradecimento. Eu acho que todas essas orações encheu a cabeça daquele senhorzinho tão simples, o camponês, e disse: ô padre, eu acho que eu não rezo isso tudo não. Aí fez assim com a mão, né? Eu só rezo um punhado. Ou seja, a oração dele cabia numa mão, não é? Eu só rezo um punhado de oração. Aí eu fiz com a outra, ele mostrou a mão direita, eu fiz assim com a outra, com a esquerda, né? Assim, olha, o senhor tem 2 mãos, né? Então já encheu uma, começa a encher a outra, veja. Então o senhor vai rezar 2 punhados. Aí ele disse: muito bom, padre, agora eu entendi tudo. Veja só, eu falei de tanta teologia, o senhorzinho não entendeu nada. Quando eu falei na linguagem dele de punhado, ele entendeu tudo.
né? Ele entendeu que poderia crescer na oração, na fé, na espiritualidade. Há muitos anos só estava rezando um punhado de orações, ele poderia rezar 2 punhados de orações. Vejam. E Lídio Bata, ele diz, no dizer do cardeal Roberto Sara, a igreja precisa voltar às origens, precisa voltar à fé, a remar contra a maré, contra novas ideologias que estão surgindo cada dia. E para tal é necessário que os seus pastores sejam luzes, portadores da palavra e testemunhas vivas do Evangelho. Parabéns, Padre Adivânio, pois consegue ser voz de Deus numa sociedade tão turbulenta e agitada, sem rumo. Obrigado, meu querido. Para quem não sabe, o Ilídio Bata, não é africano, mora em Moçambique, não é? E é seminarista, não é? É seminarista, está, não é, caminhando para ser padre, Com a graça de Deus, estamos rezando para que ele, de fato, seja amparado pela graça de Deus e chegue, não é, ao presbiterato. Certo? Marília Santo diz isso é muito danoso, terrível, mesmo de conversão ninguém fala, é só de derrota. É verdade. Certo? Sejam bem-vindos. O Padre nos proporciona vários cursos todos os dias. Amém. Ela pode ser perseguida, mas jamais destruída, diz Carla Lidiane. E Lídio, vamos lá. Certamente, igualmente, não é? Pastor das almas. Obrigado a todos. Só a partir de 2 números, né? Eu fiz toda esta reflexão. Vamos ficar aqui no 546. Amanhã nós voltamos e vamos entrar. Vimos o anúncio do reino de Deus. Ainda estamos para que amanhã a gente possa ver os sinais do reino de Deus, tá certo? Então, obrigado pelas colaborações, né, de José Tomás de Aquino. Olha aí, ó, Tomás de Aquino. Obrigado, Padre Adivânio. O Senhor é sempre e será semeadores da palavra de Deus. Obrigado. Deus abençoe. E agora eu quero vos abençoar, certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.